Muito bom dia a você que a partir de agora nos acompanha ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Bento 1070M em Bento Gonçalves e também nos acompanha pelo Facebook do Portal LeuV na manhã desta quinta-feira. Muito obrigado desde já pela sua audiência, pelo seu carinho conosco na cobertura especial do Grupo RS Com nas eleições municipais 2024. Eu, Maicon Heck e o colega Gerson Leonard damos sequência neste 12 de setembro às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves, sempre das 11 ao meio-dia. Lembrando que o Grupo RS Com também vai realizar aqui em Bento Gonçalves um debate com os candidatos à Prefeitura e ele será no dia 24 de setembro a partir das 8 horas da noite, ao vivo na Rádio Bento e também nas redes sociais do Grupo RS Com, especialmente pelo Facebook e YouTube do Portal LeuV. Já fica o nosso convite para você, dia 24 de setembro, anote na agenda. Vale lembrar que todos os vídeos e matérias, tanto das entrevistas, tanto dos debates, sempre permanecerão disponíveis no YouTube e Facebook do Portal LeuV, podendo ser assistidos a qualquer momento. A cobertura eleitoral do Grupo RS Com tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro. Postos Gambino, baixe o aplicativo e ganhe vantagens exclusivas. E o apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proambi, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Colega Gerson Leonard, bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia, ouvintes. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do PSDB, Diogo Siqueira, 45 anos, atual prefeito que busca a reeleição à frente da coligação Do Jeito de Bento, composta ainda pelo PP, Cidadania, União Brasil e Podemos. Casado e pai de uma filha, possui formação superior em odontologia. Na vida pública foi prefeito de Santa Teresa por 2 gestões, de 2009 a 2016. E também secretário municipal de saúde em Bento Gonçalves, de 2007 a 2020, ano em que foi eleito prefeito do município. Bom dia, candidato. Obrigado por aceitar aí o nosso convite para estar aqui hoje. Muito bom dia, Gerson, bom dia, Maicon, bom dia a toda a equipe, bom dia, Amarildo, nosso vice-prefeito, e um bom dia especial também a todo o nosso cidadão de Bento Gonçalves. Candidato, o senhor é atual prefeito, a quem cabe a prerrogativa de buscar uma reeleição. Mas para além dessa possibilidade de permissão legal, o que mobiliza hoje o senhor a buscar novamente a chefia do Executivo de Bento Gonçalves? Gerson, eu vejo que é uma grande honra ser prefeito. E eu acho que a grande honra que a gente tem é poder ajudar as pessoas. O motivo pelo qual a gente está colocando o nome à disposição mais uma vez, eu, Amarildo, é porque a gente tem muito para fazer ainda. A gente conseguiu trabalhar bastante nesses 4 anos, teve muito avanço, a gente teve várias conquistas para o município. A gente passou por extremas dificuldades também nesse mandato, desde uma pandemia até crise no setor da uva, com aquela empresa terceirizadora que causou uma confusão gigantesca, enchentes que a gente passou, mas teve muita coisa boa e muita vitória que a gente vê. Então, o grande motivo é a honra de poder ajudar as pessoas, trabalhar ao lado das pessoas e fazer Bento Gonçalves, essa cidade, cada vez melhor com a ajuda de todos. O candidato Diogo Siqueira tem novamente como companheiro de chapa o atual vice-prefeito Amarildo Locatelli. Como ocorre em todas as nossas entrevistas com os candidatos à prefeitura, abrimos espaço para uma saudação inicial e também para a apresentação do candidato a vice. Não é diferente nesta quinta-feira com Amarildo Locatelli. Já aproveito para perguntar para o senhor candidato se o senhor pensa em exercer em uma eventual reeleição ao governo municipal alguma área em específico que o senhor pretenda atuar efetivamente aqui no município de Bento Gonçalves. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui. Muito bom dia ao grupo RS Com aqui, toda a sua equipe aqui. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Novamente, claro, já estou candidato a vice-prefeito junto com o Diogo, nosso prefeito, e dizer que sim, a gente está sempre preparado para exercer qualquer função dentro do município. No momento que a gente opta para ser político, eu sempre digo, a gente é servidor público, e desempenhando o papel de vice-prefeito, é óbvio que estou preparado sim, e como também sempre fiz, atender ao pedido do governo, do nosso prefeito, para atuar em outras secretarias, se for preciso,
estou sim preparado para isso e é o que eu gosto de fazer, é trabalhar, ajudar a nossa população, estando na rua, resolvendo os problemas. Então, estou sim preparado para assumir qualquer função dentro do setor público da Prefeitura. Candidato Amarildo, a gente sabe que o senhor é um homem da rua, o senhor ouve a população, o senhor tem longo conhecimento dos problemas da cidade, mas ainda existe uma queixa em relação à interlocução. Muitas vezes a queixa do cidadão não acaba surtindo efeito nas secretarias, nos ambientes da gestão pública. O senhor pode se comprometer a ser uma espécie, e continuar sendo, ou talvez aperfeiçoar isso, de dar a solução para aquele pequeno problema do cidadão? Com certeza, Gerson. Isso eu já faço dia a dia, vou continuar fazendo, estando mais na rua, estando junto com a nossa população, atendendo os pedidos. Claro que temos secretarias que exercem essas funções, onde chegam os pedidos, mas vou continuar assim, dando suporte aos nossos secretários, porque às vezes as reivindicações elas não passam direto para a secretaria, elas vêm a mim, porque eles já é de praxe isso, eles ligarem para mim, mandarem no WhatsApp, mandarem mensagem, fazer os pedidos do dia a dia, porque eles sabem que eu resolvo e eu dou o retorno para essas pessoas, eu dou a resposta. Então, vou continuar assim fazendo, vou continuar trabalhando na rua, indo ao encontro da nossa população, resolvendo os problemas e levando, claro, as secretarias que competem os serviços e ajudando, claro, nossos secretários, porque a gente está aqui para ajudar um ao outro. A prefeitura é uma só, não existe várias prefeituras dentro de secretarias. A prefeitura é uma só, então a gente tem que atender a nossa população, resolver e, claro, levar as reivindicações até nossos secretários. Vou continuar trabalhando cada vez mais, eu gosto de fazer isso, porque eu quero ajudar a minha cidade, quero ajudar a minha população. Eu amo Bento Gonçalves, nasci aqui, me criei aqui e tenho muito ainda para ajudar para essa população. Obrigado, Amarildo. Bom dia para o senhor. Então tá, muito obrigado. Amarildo Lucatelli, obrigado, a gente que agradece. Amarildo Lucatelli, candidato a vice na chapa com Diogo Siqueira, que retomamos agora a entrevista com o candidato à reeleição à Prefeitura de Bento Gonçalves. Muito obrigado a você que está conosco na Rádio Bento 1070 AM, você que nos acompanha pelo Facebook do Portal LeoV, também pelo YouTube. O nosso abraço, nosso carinho nesta quinta-feira. Nosso bate-papo, nossa entrevista, candidato, ela aborda diversos contextos, em especial também plano de governo, mas inicialmente nós vamos tratar de contexto político. Candidato Diogo Siqueira, dentre as principais cidades aqui da região, eu posso nomear 3. Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha. O senhor é considerado um dos favoritos à vitória na eleição, falando-se especialmente em reeleição. O senhor concorda com essa afirmação ou esse clima de já ganhou o teu principal adversário? Maicon, eu acredito muito no trabalho e acredito muito na consequência do trabalho. Eu não gosto dessa história de favorito, nunca gostei. A gente já trabalhou em eleição que nós não éramos o favorito. Então, é baixar a cabeça e trabalhar, Maicon. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que quando a gente se esforça, quando a gente dá o máximo possível, a gente vai ter uma recompensa também. E isso eu falo para os secretários, eu e a Amarildo, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala com os vereadores também, que a eleição são vários dias, e é sempre um cenário do momento. Por mais que a gente tenha trabalhado, por mais que a gente tenha demonstrado esse esforço, eu sempre digo, eu espero que a população entenda que eu estava à altura da população desde o primeiro dia, e cada eleição é uma prova que o político tem que fazer. A gente precisa provar para a população que nós estamos à altura de todo o cidadão de Bento Gonçalves. E nesse momento, eu vejo que a gente vai ter que trabalhar muito também, a gente vai ter que dar o nosso máximo, nós vamos precisar conversar com as pessoas todas as noites, a gente vai em reuniões no final de semana, e é a gente mostrar mais uma vez que nós estamos preparados para atender a todo cidadão de Bento Gonçalves e mostrar que nós somos a escolha para fazer o crescimento de Bento com sustentabilidade. E enfrentando os problemas, Maicon. Não é só a gente inaugurar obras. Nos momentos mais difíceis para que serve o prefeito. É o momento que o vice-prefeito tem que estar junto também, para a gente estar ao lado da população. Candidato Diogo, uma consideração que se faz na política de Bento Gonçalves é que o senhor não tem oposição na Câmara de Vereadores se estiver muito insípida.
mesmo seus adversários nessa eleição compartilham de uma posição ideológica de direita. Como o senhor acabaram acompanhando o governo na grande maioria das votações ao longo de todo o mandato. Então o senhor vive aquilo que é o sonho de todo prefeito, não ter oposição. Ou acha que essa é uma situação que limita e até empobrece o debate político? Gerson, a gente teve maioria na Câmara por um bom momento, mas isso não quer dizer que a gente não tenha oposição. Tem oposição interna também, muitas vezes. A gente acaba tendo embates internamente na Prefeitura, internamente também na Câmara, e isso acaba, muitas vezes, fazendo crescer também esse confronto de ideias. E lógico, eu tive hoje, o nosso adversário é o presidente da Câmara, que estava conosco, ficou 8 anos junto com a Prefeitura, junto com o governo, ele foi eleito presidente pelos vereadores, com toda a base junto, e chega no último ano ele acaba trocando de partido. Isso pode acontecer na política. A gente não gosta, obviamente, mas é uma opinião pessoal. Acho que cada um faz o que quer da vida também, cada um tem a sua própria decisão, e muitas vezes a lealdade às vezes acaba sendo comprometida. E eu sempre digo para todos os vereadores, ser prefeitura, ser prefeito, ser situação, é tomar pedrada. A gente sabe que tem muitas situações que a gente tem que resolver, a gente tem desafios para superar, mas tem muitas qualidades também. E lógico, a política tem muito disso, mas é baixar a cabeça e trabalhar, Gerson. E a questão de oposição, é importante ter oposição. A pior oposição que se tem é aquela que fica em cima do muro. Eu sempre falo nisso. Oposição de cima do muro é aquela que a gente jamais pode entender o que vai acontecer. Mas oposição é natural, tem que haver, e a gente respeita sempre a oposição, porque isso aí acaba fazendo crescer a democracia também. Candidato Diogo, uma condição que levou tua imagem pública foi a participação registrada em diversos vídeos no planejamento e ações de enfrentamento à tragédia climática no mês de maio. Quem não viu um vídeo do Diogo lá com a bota no meio da lama, enfim, aquela situação calamitosa que o município de Bento Gonçalves acabou enfrentando, né? Mas com relação aos projetos em si, de ações efetivas, o que o senhor, como prefeito de Bento Gonçalves, apresentou para hoje Secretaria de Reconstrução, chefiada pelo Paulo Pimenta, em especial a região da linha Alcântara, uma das mais, se não a mais afetada de Bento Gonçalves na tragédia climática? Marco, a gente teve a linha Alcântara, a gente teve o Vale Aurora, a gente teve a Imaculada Conceição, a gente teve o Passo Velho, Tuiuti, a gente teve o Vale dos Vinhedos afetado também. Nós tivemos a maior parte do nosso interior foi afetada. A gente teve centenas de locais que teve pontos de desmoronamento. Nós tivemos arroios totalmente assoreados. E o que acontece muitas vezes? As ações que acontecem de reconstrução e restabelecimento envolvem governo federal, governo estadual, município e voluntários aqui em Bento Gonçalves. Então, a gente tem que dividir o que foi mais importante. Acho que todo mundo trabalhou de uma maneira para tentar ajudar. As ações que a gente encaminhou para o governo federal foi desde horas máquinas, auxílio humanitário, que a gente conseguiu esse recurso. A gente tem reconstrução de pontes, por exemplo, no Vale Aurora tem uma ponte que começou agora também, em torno de 4 milhões de reais. São mais 3 pontes que estão sendo reconstruídas também, que já tem o empenho do governo federal. Mas, infelizmente, Maicon, a gente ficou de fora da mancha de inundação. O protocolo que o governo federal utilizou foi mancha de inundação na zona urbana. E a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul ficaram de fora dessa prerrogativa. Então, muitos benefícios que foram para a região metropolitana não vieram para a Serra. Isso foi uma escolha do governo federal. Obviamente que a gente não gosta dessa situação. A gente teve auxílios muito maiores de voluntários e da própria prefeitura do que do governo federal. Mas é lógico, eu não posso ficar apenas reclamando, Michael. A gente já viu essa situação na enchente, como você falou, da gente estar de bota, a gente colocar o pé no barro junto com toda a população, onde a gente viu que nós estávamos sendo enrolados em muitos momentos. A gente esperou helicóptero, a gente esperou uma ajuda mais forte da Defesa Nacional, da Defesa Civil Nacional, a gente esperava uma ajuda mais forte do Exército Nacional também, e infelizmente toda essa ajuda não veio. E muitas vezes éramos nós mesmos, a prefeitura, com os voluntários, com entidades, arrecadando recursos financeiros, arrecadando comida, arrecadando roupa para todo mundo. Mas muito importante é a participação da população, Michael. Eu vejo que, mesmo o recurso que vem do governo federal, do governo do estado, do município, nós tivemos algo totalmente diferente aqui em Bento, que foi a participação da população.
os voluntários com seus quadriciclos, as pessoas que foram de facão, se arriscando mesmo nos desmoronamentos, é o que fez toda a diferença. E a reconstrução está acontecendo, Michael. Efetivamente, está acontecendo, a gente está abrindo todas as estradas, a safra da uva vai acontecer, a gente está trocando tubulação, a gente está trocando galerias, a gente está conseguindo acessar todas as propriedades, a gente está fazendo obras históricas, como no Seis da Leopoldina, que é uma troca de drenagem gigantesca, para evitar que tenha um desmoronamento maior lá na Capela das Neves. Então são várias obras que estão acontecendo, muita coisa com a participação de voluntários, mas muita coisa também da prefeitura, unicamente da prefeitura. Candidato, Bento Gonçalves é ao mesmo tempo uma cidade próspera, rica, mas que tem diversos problemas sociais característicos das cidades médias do porte de Bento Gonçalves em todo o Brasil. Agora, no seu entendimento, qual seria assim, o problema mais imediato, mais sério e aquele que o senhor tem poder de atacar? Eu vejo que esse crescimento, Gerson, a pergunta ela é bem abrangente. O crescimento de Bento Gonçalves, hoje, para todo nosso cidadão entender, Bento Gonçalves é a cidade que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul. Proporcionalmente foi a que mais cresceu. São 1.500 habitantes a mais todos os anos que estão vindo para cá. E lógico, apesar do crescimento em riqueza econômica que a gente tem, das empresas, dessa distribuição entre vários setores, em metal mecânico, moveleiro, do vinho, do turismo, isso também acaba gerando um problema social. São problemas, por exemplo, de creche de vaga, são vagas de creche, é a questão na saúde, são questões na assistência social. Então, é esse crescimento rápido que a gente vai ter que evoluir com muita rapidez. Então, é a gente criar mais creches, é a gente construir, é a gente ter inteligência para fazer convênios, por exemplo, com a UX, para conseguir ampliar o número de alunos, é a gente fazer convênios com outras escolas particulares, é a gente conseguir buscar, dentro da própria saúde, a gente conseguir ampliar essa capacidade de atendimento com a estrutura que a gente tem. É a gente conseguir fazer com que as pessoas que vêm de outras cidades, outros estados também, que tenham emprego e que a gente facilite essa oportunidade de emprego para todos. É a gente conseguir manter, Gerson, por exemplo, a questão de moradores de rua sob controle. É a gente não perder a mão na ordem do município. Bento Gonçalves é uma cidade onde as pessoas valorizam o trabalho e valorizam a ordem. E com o crescimento das cidades, a gente vê uma característica muito parecida. As cidades vão ficando todas parecidas, elas vão ficando cinzas, elas vão ficando sujas, elas vão ficando com muitas pessoas que não trabalham e ficam rondando pelas ruas. E isso não pode acontecer aqui em Bento. Então é um trabalho com muita energia que a gente está tentando fazer para que isso não aconteça em Bento. A cidade tem que manter o crescimento, esse crescimento exponencial que a gente está tendo, mas tem que manter a qualidade de vida para todos os moradores que vieram para cá e também para todos que nasceram em Bento Gonçalves. É valorizar a história de Bento e valorizar as pessoas que estão chegando para manter essa qualidade. Obrigado, candidato à reeleição ao município de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, conversando conosco aqui na Rádio Bento e também no Portal UV, sempre com o patrocínio de ANC Urbanizadora, Postos Gambino, Real Assessoria Empresarial e Fundação Proambi. Muito obrigado a você que nos acompanha também na rádio e nas plataformas digitais. Temos 18 minutos transcorridos de entrevista, agora vem a nossa virada de chave, a nossa virada de bloco, onde vamos falar de propostas de governo, candidato. Como eu lhe questionei anteriormente sobre a tragédia climática, eu quero seguir nesse assunto, Diogo. E a pergunta que eu quero te fazer, até em algumas partes o senhor respondeu, falou sobre o projeto que está sendo feito, a grande obra que está sendo feita aí no interior de tubulações, né? Mas no sentido mais efetivo de prevenção. Sabemos que com a alteração do meio ambiente, os problemas que vemos enfrentando, pode se tornar algo mais corriqueiro, chuvas de grandes volumes, e aqui na nossa região, por uma questão topográfica também, a gente sempre fica um pouquinho assustado, um pouco preocupado. Como que o senhor vem trabalhando e como que o senhor pretende trabalhar em uma eventual recolocação no cargo de prefeito para tentar minimizar os efeitos de uma enchente de novo aqui na nossa região? A pergunta é fundamental, Marco. Eu acho que isso aí tem que ser sempre uma base de perguntas e propostas para os próximos governos, não só de Bento, mas do Estado e do Brasil inteiro. Essa mudança climática que está acontecendo, a gente está vivendo, na verdade, uma grande enchente desde setembro. A gente teve uma enchente extremamente forte em setembro, que destruiu muita casa na linha Alcântara, principalmente. O Rio das Antas e o Rio Taquari foram muito afetados, a região inteira. A gente teve em novembro uma segunda enchente. E agora, em maio, foi uma sequência de enchentes, uma
um estouro de uma barragem, 14 de julho, e a gente teve centenas de desmoronamentos, que era algo novo para todos nós. E essa que foi a grande dificuldade que eu vejo, Maicon, é essa novidade que a gente teve nesse tipo de tragédia. Isso não acontecia no estado do Rio Grande do Sul. O que eu vejo que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, são grandes estudos que já estão sendo feitos. É importante a gente sempre lembrar o que foi feito, o que está sendo executado e o que a gente vai fazer. Hoje nós temos uma noção muito mais clara do que é o nosso território por conta dessa situação de geologia. A gente chegou a ter aqui 53 geólogos, engenheiros geotécnicos do Brasil inteiro, da GeoRio, de Minas Gerais, da Vale do Rio Doce, que fizeram um grande mapeamento com radares, com satélites, com helicóptero, para ver o que a gente tinha e qual era o potencial risco da nossa região. E o potencial risco existe realmente. A gente viu que esse excesso de precipitação, e junto com a nossa realidade geológica, acabou causando todos esses desmoronamentos. Em locais que muitas vezes não tinha casa, não tinha nenhuma movimentação humana, no meio da mata mesmo. E esse é um risco que a gente tem. A gente vai ter que aprender a conviver um pouco com esse risco, mas ter ações que evitem. A gente já sabe que em determinado índice pluviométrico, a gente vai ter que retirar as famílias das suas regiões, das suas localidades. Isso vai ter que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter que minimizar? São os estragos que acontecem com essas grandes chuvas. São muitas enxurradas que a gente viveu nesse mandato, e a gente viu uma situação antiga de um problema de Bento. Com o crescimento da cidade, a gente ficou praticamente com as mesmas tubulações de 40, 50 anos atrás. E o que nós estamos fazendo é uma troca gigantesca de tubulações e galerias para que a água que caia consiga drenar, consiga escorrer por baixo das ruas, não destruindo calçamentos, não destruindo asfalto. Um dos grandes problemas hoje de Bento é realmente essa capacidade de drenagem que a gente tem. Então, são vários bairros que a gente está fazendo obras, em tudo que é bairro tem alguma obra grande de drenagem que está acontecendo, e a gente vai ter que ampliar essa sequência de drenagem. E a situação do nosso interior, a gente vai ter que fazer esses avisos prévios, explicar para a população, a gente vai ter que sim ter equipamentos de índices em cada distrito também, que a gente já está atrás disso, e muito monitoramento, Maicon. A gente ter uma pronta resposta, como a gente conseguiu fazer já em todos esses desastres, e a gente ampliar essa parceria que a gente tem com as entidades, forças de segurança, aumentar o número de equipamentos e contar também sempre com a ajuda da população. Eu acredito muito que em épocas de calamidade é igual uma época de guerra, a gente precisa da população do nosso lado. E aí que entra o papel de um prefeito. Eu falo muito claro sobre isso. O prefeito, ele tem que estar ao lado da população nos momentos mais difíceis e não sentado no gabinete, sentado lá no conforto do gabinete, com ar-condicionado, esperando as coisas acontecer e dando ordens. O prefeito tem que estar junto, tem que estar sofrendo junto para entender a dor e resolver os problemas de uma maneira mais rápida. Candidato, mobilidade urbana, trânsito, transporte, vamos falar um pouco disso agora. O plano diretor de Bento Gonçalves, historicamente, privilegiou a instalação de prédios e negligenciou a mobilidade urbana. Hoje temos dificuldades como um trânsito congestionado na área central, dificuldade de deslocamento, ruas estreitas, passeios públicos inadequados. O senhor tem algum plano para fazer um mutirão para resolver essa situação da mobilidade urbana? Gerson, é o crescimento da cidade também. Nós que viemos de fora, né, Gerson, que viemos trabalhar aqui em Bento Gonçalves, e a gente fez as raízes aqui, a gente viu que em 20, 30 anos o município mudou de perfil. E todo cidadão de Bento também compreende isso. Mas isso, obviamente, não é uma desculpa. A gente precisa ampliar as obras de infraestrutura para melhorar a mobilidade. Foi feita muita obra. A gente pode contar a situação do túnel lá na Zona Norte, que facilitou muito para aquela região. A gente está fazendo agora o complexo viário lá na Zona Sul, que acaba fazendo uma interseção com vários bairros, Santo Antão, Santa Helena, Santa Marta, Verona. Tem uma linha férrea que passa no meio, tem uma energia de alta tensão que passa em cima, tem adutor da Corsã embaixo, tem a Sulgás que passa embaixo também. É um complexo viário aquilo ali, porque realmente é bem difícil de fazer e executar, e que agora está chegando ao seu finalmente. Mas são obras que a gente vai ter que ampliar, Gerson. Hoje nós estamos... Bento Gonçalves está tendo um crescimento muito grande, principalmente na região norte. A região norte do município está crescendo muito, e nós precisamos desafogar esse acesso dos moradores da região norte
para o centro e para as zonas industriais. Qual a proposta clara que a gente vai fazer agora para o próximo governo, que nós já começamos? É a interligação lá do Ouro Verde e do Zate com a linha Burati, fazendo uma perimetral, chegando até o Burati e subindo do Burati até o complexo industrial do Salgado. O que eu quero com isso? É que as pessoas não precisem mais se deslocar da região norte, indo até o centro da cidade e voltando para essa zona industrial. A gente vai tirar muito esse fluxo. Nós já começamos a fazer a abertura da Bramante Mignon, que já está acontecendo no Ouro Verde, que isso aí facilita muito. A gente já está fazendo a ligação do Zate com o Burati. E agora o próximo passo é a gente subir o morro em direção ao Salgado. Com isso, o cidadão que vive na Zona Norte, naquela região, ao invés de ter que se deslocar 7 quilômetros para ir até o complexo industrial do Salgado, ele vai andar 2 quilômetros. E vai tirar praticamente todo aquele trânsito pesado que é passar pelas principais avenidas da Zona Norte para chegar até o centro ou a essa região industrializada. Então são obras importantes, Gerson, que a gente vai ter que avançar. A mesma situação, que é importante eu frisar, ônibus em Bento Gonçalves, nós estamos agora com uma nova licitação. É importante eu relatar a todo o nosso cidadão. Nós vamos ampliar o número de ônibus, as linhas de ônibus, horários também com essa nova licitação. Eu vou ter um instrumento jurídico mais robusto para a gente conseguir ampliar essas linhas e facilitar a vida do cidadão que está trabalhando, que está acordando cedo, está indo pegando o ônibus e precisa trabalhar todo santo dia. Então, são melhorias que vão acontecer, que já estão acontecendo e que vão ser sedimentadas no próximo governo. Aproveitando, candidato, que o senhor citou essa questão de transporte público, citou a questão dos ônibus, eu te pergunto, se é algo que o senhor pensa ou por que não pensar de colocar em prática um projeto sobre VLT, veículo leve sobre trilhos, junto à rede ferroviária, que há tantos e tantos anos discutido aqui no município de Bento Gonçalves? Essa é sempre uma proposta que surge, é uma proposta extremamente interessante. Há alguns meses atrás eu conversei no Ministério dos Transportes sobre isso, da infraestrutura do governo federal, e existe agora o planejamento de repassar essas linhas que não estão sendo utilizadas para os municípios. Então é uma possibilidade que sim está no radar da Prefeitura de Bento, já tem projetos sobre isso, e com certeza é um projeto bastante ambicioso, mas que vai facilitar bastante. Mas antes de qualquer coisa, Maicon, eu entendo que a melhoria no transporte público de ônibus é essencial. A gente precisa antes começar com essas melhorias mais simples de aumento do número de linhas, de horários e facilitar para quem está lá no bairro para conseguir sair do seu bairro, que às vezes é distante, tem que acordar, tem que sair muito cedo para conseguir o ônibus, senão depois acaba não tendo muitos horários, para conseguir chegar ao centro ou até as indústrias. Então, eu realmente entendo que a prioridade agora é a gente ter essa licitação, um novo contrato e a gente conseguir exigir das empresas que venham a vencer essa licitação que tenha essa quantidade suficiente de ônibus para todo o nosso cidadão de Bento. E como conseguir fazer isso mantendo uma passagem barata para as pessoas? Esse é um desafio. Esse é um X da questão, porque lá em Caxias do Sul, por exemplo, a passagem hoje já está custando acima de R$6 para quem vai pagar no dinheiro. Como fazer isso aí ser para a pessoa do bairro, para o trabalhador do dia a dia não onerar tanto no bolso? A gente precisa trabalhar com subsídios e ter... Hoje os ônibus, Maicon, depois da pandemia, teve um decréscimo no número de passageiros. Isso é uma realidade do Brasil inteiro. A gente teve um aumento dos aplicativos também, que acaba competindo com as linhas de ônibus. As linhas de ônibus acabam sofrendo com essa mudança toda. As empresas sofreram muito com isso. Mas eu vejo que a situação de subsídios. Os subsídios eles são fundamentais para a gente conseguir manter as empresas funcionando e servindo a população. Eu vejo também outra situação, Maicon, que muitos municípios fizeram, é a diminuição também do tamanho do ônibus. Em vários bairros que têm essa dificuldade de acessar em ruas estreitas, como a gente falava antes, né, Gerson, da cidade crescer e as ruas serem estreitas, da gente diminuir o tamanho dos ônibus, fazer micro-ônibus para conseguir chegar em todos os locais e facilitar esse acesso da população. Prefeito, ainda para concluir essa questão candidato a prefeito hoje aqui, da mobilidade urbana, né?
Bento é um corredor comercial, nós estamos ligando várias regiões aqui do estado, né? Mas ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade de acesso ao município. As ambulâncias, quando vêm da BR-470, têm dificuldade de acesso. Alguém já perguntou hoje de manhã para a gente aqui sobre aquela ligação da Nova Todeschini com a 470, aquilo vai funcionar? Discorre um pouco sobre isso, por favor. Os acessos. A gente tem, historicamente, essa dificuldade, né, Gerson? Se a gente vai ver, o principal acesso é pela Pipa. Na Zona Norte tem o túnel, que facilitou muito também. Nós temos o Santa Rita, que foi tentado fazer um acesso um pouco mais facilitado, e depois a gente barrou nas exigências do DENIT. E tem também a José Farina, que é um acesso já planejado e projetado, que vai dar lá na Todeschini, que vai facilitar toda a Zona Sul. Essa situação dos acessos, é importante a gente sempre relatar que tem projetos, que são projetos importantíssimos também, mas que pela própria geografia de Bento Gonçalves acaba tendo essas dificuldades. E realmente eu vejo que muito já foi feito, mas a gente tem que ampliar, e com uma duplicação, sempre tem o projeto também da duplicação da 470, é importante a gente relatar isso, que hoje está em execução o projeto do DENIT da 470. Existe o projeto de duplicação já em execução da 470. E uma das bases desse projeto é que o município de Bento Gonçalves acabe utilizando a 470 como uma grande perimetral. Uhum. Então, todas essas alças, os acessos que a gente vai ter também, principalmente eu vejo, Santa Rita é um grande problema também que pode facilitar muito. No momento que o Santa Rita tenha uma interseção com mais segurança, a gente vai ter uma mobilidade urbana mais simples também de ser executada. As pessoas não vão ter que chegar até a Pipa ou para sair de Bento Gonçalves com receio de atravessar a 470, que é um perigo realmente, que tem que se deslocar até a Pipa. Então, são vários projetos, tem obras acontecendo, como é o caso do túnel, que já aconteceu, e logicamente, quando tiver essa obra executada pelo DENIT, que obviamente a gente não sabe o prazo de execução dela, mas existe essa prioridade, a gente vai ter realmente uma mobilidade urbana muito mais privilegiada. 31 minutos e meio de entrevista com o candidato Diogo Siqueira à Prefeitura de Bento Gonçalves. Muito obrigado a você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Trocando de assunto, candidato, vamos para a área da saúde. Algo que a gente sempre tem como grande relevância também em todos os municípios. Eu quero começar te perguntando sobre o piso da enfermagem. Muita gente reclama, muita gente cita que é um dos mais baixos aqui da região e que acabou atrasando. O que o senhor pode afirmar para essas pessoas sobre o piso da enfermagem? O que o seu plano de governo prevê em relação a isso? Primeiro, Maicon, o piso da enfermagem foi uma lei aprovada no governo federal, onde se colocavam um valor mínimo de salário para as enfermeiras e principalmente técnicos de enfermagem. Aqui em Bento Gonçalves, na nossa área da saúde do SUS, as enfermeiras já estavam acima do piso, mas infelizmente as técnicas ainda estavam um pouco abaixo. A gente consegue fazer o repasse diretamente para as nossas técnicas, e um problema que a gente estava tendo, Maicon, era que em situação as técnicas de enfermagem do Hospital Tacchini, que também atende o SUS. Agora a gente fez uma mudança no nosso contrato interno do Tacchini com a prefeitura, que eu acredito que vai facilitar. A gente sempre tinha um atraso de alguns dias nesse repasse entre a verificação de todos os nomes, a verificação das pessoas que estão trabalhando pelo SUS ou setor privado, e isso acabava gerando uma certa demora. E com essa mudança agora de contrato vai facilitar muito, e já a partir desse mês vai ser pago da mesma forma que está sendo pago para os funcionários da prefeitura. Isso é um direito de todo funcionário da enfermagem, todo servidor da enfermagem, que muitas vezes, Maicon, é importante a gente dizer, acabam carregando junto a saúde do município. Eu sempre falo uma situação, a gente tem gargalos na saúde, mas a gente tem também muita qualidade. A gente tem funcionários extremamente dedicados no dia a dia. O SUS no Brasil é um sistema único de saúde que ele é universal. A gente está tendo uma mudança muito grande nos últimos anos, de uma migração do setor privado, de convênios, consultas particulares que estão migrando para o SUS. Então, só para ter uma ideia, Maicon, dentro da saúde de Bento Gonçalves, a gente chegou a passar de 400 atendimentos na nossa UPA, e hoje a gente está tendo uma média de 600 atendimentos nesses dias de pico. Então, é um aumento muito grande, e a gente tem que evoluir muito rapidamente para a gente conseguir atender toda a população de Bento Gonçalves.
Muito bem, o senhor já falou um pouco aqui sobre o hospital, né, e piso de enfermagem, enfim, mas como a prefeitura pode auxiliar ainda na ampliação do Hospital Tacchini, que já está com um imóvel na área central, assim, bastante no limite? Teria uma possibilidade de uma nova construção, por exemplo, próximo à UPA, para facilitar e, enfim, que participação o município poderia ter nisso? O Hospital Tacchini hoje é a nossa maior referência. Ele atende aproximadamente 30 municípios de toda a região, desde oncologia, nefrologia, primeiros atendimentos também de urgência e emergência, e acaba sendo a nossa base hospitalar hoje. Mas é importante a gente explicar para todo cidadão. O Tacchini, ele atende com qualidade, tem as suas dificuldades internas também, como tudo que é hospital no Brasil inteiro, mas tem muita qualidade também. Mas nós precisamos ampliar a nossa capacidade hospitalar. Nós estamos construindo o nosso hospital público lá na UPA, que já tem o pronto atendimento, nós já temos a UPA funcionando, nós temos farmácia funcionando, a gente não tem falta de medicamentos hoje em Bento, mas nós precisamos da ala de internação. Já são hoje aproximadamente 30 pacientes internados no segundo andar da nossa UPA, nós estamos terminando os últimos andares também para ocupar todos eles. O nosso bloco cirúrgico já está também em finalização, e aí, com o bloco cirúrgico, eu vou conseguir agilizar cirurgias eletivas. A gente vai conseguir, a médio prazo, buscar uma referência de cardiologia para Bento Gonçalves, hoje que todo cidadão vai para Caxias do Sul. Então, são áreas que a gente precisa avançar. Muito já foi feito. Eu posso citar, Gerson, situações como a gente teve na Zona Norte, lá no PA da Zona Norte. A gente conseguiu colocar pediatria para todo cidadão que vive nos bairros para facilitar esse acesso a todo mundo. Mas é lógico, eu tendo um hospital público de Bento Gonçalves, eu vou conseguir atender mais pacientes, mais cidadãos e desafogar essa fila de espera que a gente tem de cirurgias eletivas, que eu não consigo agilizar mais na nossa rede filantrópica. Então são ações que são necessárias, não é um luxo de Bento Gonçalves, é uma necessidade para todo o cidadão do nosso município. O senhor falou do hospital público, eu aproveito para complementar. A gestão da UPA tende a ser municipal ou terceirizada? Maicon, eu boto no peito nesse negócio, viu, Maicon? Ela tem que ser municipalizada. Ela é municipalizada hoje. Nós temos as dificuldades internas, sim, mas tem muita qualidade, Maicon. A gente consegue atender a todo cidadão. Eu preciso agradecer a todos os servidores da saúde. Às vezes eu escuto críticas infundadas da nossa saúde e tem pessoas que estão se dedicando todos os dias lá dentro. Nós temos centenas de pacientes que são atendidos todos os dias. A UPA, sendo municipalizada, eu consigo controlar o fluxo. Eu consigo ter a questão de medicamentos. A gente tem um SAMU. Importante eu relatar, Maicon, por que ela é pública. Eu falo dessa valorização também do setor público, que é importante. Nós temos um SAMU que atende 100% hoje aqui em Bento Gonçalves. Atende a todos os cidadãos. Atende o público do SUS, o mais simples, o cidadão mais humilde, e atende também particular e convênio. Nós não temos um serviço de emergência e urgência aqui em Bento Gonçalves particular. E por que não tem isso? Porque existe uma qualidade do SAMU. Existe uma qualidade desse setor público do município de Bento. Ele é regulamentado pela própria prefeitura. A gente consegue ter essa regulação direta do telefone que cai aqui em Bento Gonçalves, que foi um avanço que a gente fez. E a UPA é a mesma situação. A gente tem muito atendimento. E o que eu quero no próximo mandato, Maicon? Nós vimos que o aumento de equipes, colocar mais médicos dentro da UPA. A gente está com 7 médicos hoje atendendo nos horários de pico. Mesmo assim, a gente acaba tendo gargalos lá dentro. O que eu quero fazer? É fazer exatamente o que a gente já fez no PA Zona Norte, lá no pronto atendimento. É a gente aumentar a capacidade de atendimento no PA Zona Norte, que já tem pediatria, que facilitou muito para o cidadão, mas também a gente ter na unidade central mais uma forma de atendimentos. A unidade central a gente conseguiu resolver um imbróglio depois de 20 anos com o INSS, e hoje a gente consegue atender com tranquilidade e ter essa expectativa de longo prazo. Depois de 20 anos foi resolvido esse problema. Então, o que eu quero lá na unidade central é ter atendimento noturno também, para que a gente consiga atender as urgências e emergências também na zona central, que o cidadão não precise se deslocar tanto e, consequentemente, eu vou desafogar a UPA e dar mais tranquilidade para todo o nosso cidadão. Prefeito, vamos falar de educação. Candidato Diogo.
Os indicadores da educação no município recuaram em muitas escolas. O SAEB, que é um dos índices de medição dos resultados, mostra que a cidade perde para 119 outros municípios gaúchos. Língua portuguesa, ficamos atrás de 141 municípios do estado. Matemática, 108. Em 2019, o município mantinha a 52ª posição. Hoje a posição é de número 119. Como explicar, como reverter? Nós tivemos uma queda, Gerson. Depois da pandemia, os municípios de médio porte e grande porte sentiram essa dificuldade também. Os municípios menores conseguiram ter essa proximidade mais rápida com a população, com os alunos, e a gente acabou tendo essa dificuldade. Mas mesmo assim, Gerson, é importante a gente relatar. Bento Gonçalves hoje é o segundo município acima dos 100 mil habitantes. A gente tem uma qualidade na educação e tem profissionais excelentes. A gente conseguiu aumentar a questão do turno integral no nosso município. Nós temos hoje a UX funcionando muito bem. É importante eu sempre relatar o que foi feito. Nós temos a UX hoje com 300 alunos em turno integral, que tem aulas dentro de uma universidade, com laboratórios de informática, com laboratório de biologia, com aula de cinema, de teatro. É um negócio muito bacana mesmo. O Cenecista funciona muito bem como mais uma ferramenta importante. E uma questão também que é sempre bom lembrar, é a questão do material padronizado. Hoje, Bento Gonçalves tem material padronizado para todos os alunos, a gente consegue ter uma comparação de cada escola, do que está acontecendo, mas mesmo assim, Gerson, a gente precisa avançar mais. A gente avançar com meritocracia para os diretores, para os professores, a gente vai ter que ampliar essa meritocracia para todos os professores de Bento Gonçalves. A merenda escolar hoje é de extrema qualidade, nós temos o transporte escolar para as crianças, para que cheguem até as escolas, e um ponto fundamental, Gerson. Já deu certo a situação da UX aqui em Bento Gonçalves, da gente ter esse convênio para ampliar as vagas. O que eu quero também é um gargalo que nós temos, a questão de creches. A população de Bento está crescendo muito e a gente precisa avançar com mais rapidez na situação de creches, que é um grande problema de tudo que é cidade de médio e grande porte. Nós temos que avançar mais. Construímos 4 escolas nesse mandato. E mesmo assim a gente está com dificuldades. E a gente vai avançar mais, construindo mais escolas. Nós temos já projetos aprovados para a construção de escolas. A gente vai conseguir ampliar algumas escolas que já existem. E também, muito importante, aquisição de casas para a gente transformar em creches. Isso é uma proposta que já funcionou lá no São Roque. A gente já comprou uma casa que, ao invés de eu licitar, demorar 4 anos para licitar, ter o projeto licitar, conseguir construir e entregar uma obra no Brasil é muito demorado, é muito burocrático. E eu comprando, fazendo uma desapropriação amigável com algum proprietário, a gente vai conseguir fazer creches com mais velocidade. A gente já fez no São Roque, já deu certo uma. E esse exemplo que deu certo, eu vou fazer de novo nesse mandato com mais força e com mais intensidade. E já se tem uma previsão de onde e quanto? Porque essa é uma questão que paira sobre os Bento Gonçalvenses e principalmente das pessoas que vêm morar para cá. É uma cidade que recebe muitos migrantes, isso deve aumentar com a saída de pessoas dos vales atingidos pelas tragédias que vêm procurar emprego devido à força industrial moveleira aqui de Bento Gonçalves, na agricultura, e demanda por vagas de escolas infantis. A gente está falando das creches nesse momento. Se tem uma previsibilidade de onde, de quantas o senhor pretende implantar, e outra situação é para quem? As famílias que recebem até quanto salário mínimo vão receber? Explicar melhor um pouquinho isso para a gente, que tem ronda algo nos bastidores de Bento Gonçalves e as pessoas pedem um pouquinho mais de clareza nisso, né? Nós fizemos uma mudança esse ano, Marco, no final do ano passado, na situação das creches, para a gente conseguir priorizar as pessoas que estivessem em vulnerabilidade e com baixa renda. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma compra de vagas, onde a gente beneficiava sempre, era aberto para toda a população. Nós tivemos um apontamento do Tribunal de Contas e da Justiça, do Ministério Público do Estado, onde questionava essa forma de compra de vagas. Porque na compra de vagas, a Prefeitura não recebe o valor do governo federal, que é o Fundeb, que eu recebo na situação das vagas públicas. Então, nós tivemos que fazer uma alteração drástica no ano passado, onde a gente acabou tendo uma dificuldade nesse primeiro momento das matrículas. Esse ano vai ser mais tranquilo, a gente vai conseguir fazer com com bastante tranquilidade, mas mesmo assim a gente vai ter que ter alguns requisitos, a gente vai aumentar esse corte que a gente tem, do valor que a gente tem, para a gente facilitar um pouco mais, mas principalmente, Michael, os bairros estão crescendo de uma forma muito parecida. A gente tem crescimento em todas as zonas de Bento Gonçalves, em todas as regiões.
E a gente vai ter que fazer, por exemplo, no Vila Nova, a gente está com uma grande dificuldade, a gente vai ter que ampliar lá. A gente tem na situação, na Zona Norte, que a gente conseguiu colocar no Zate e no São Roque 2 creches, que já facilitou um pouco mais, mas é uma situação de vários bairros. Quando a gente consegue fazer essas situações de compra desses imóveis, eu consigo ganhar muito tempo. E é a forma que a gente vai trabalhar. A gente já tem algumas localidades, alguns bairros já com protocolos, já que a gente vai começar a fazer esses processos, mas, logicamente, vendo toda a população. Prefeito, candidato Diogo, sobre turismo, né? A ERS 444, em vez de municipalizada, poderia ser federalizada para fazer parte ali de uma conexão entre a 470 e a 386 no Vale do Taquari, criando assim um corredor turístico por toda a região. O que o senhor pensa dessa ideia? É uma possibilidade, Gerson. A municipalização da 444, é importante a gente relatar o porquê que foi feito lá atrás essa municipalização. Era por uma questão dos empreendimentos que haviam no local, que tinha uma burocracia muito grande para chegar até o DAER e conseguir, às vezes, um alvará, um simples alvará de renovação. Então, era sempre um desespero para alguns estabelecimentos conseguir essa liberação. Foi feita a municipalização. O que nós estamos fazendo agora de importante nessa região? Nós temos já um contrato assinado, que é da ciclovia, que ele foi paralisado o início dele por conta da enchente de maio. Existe já o contrato da ciclovia, uma obra bastante interessante para todo o setor turístico, vai valorizar muito o Vale, e também já existe também um contrato de recapeamento da prefeitura nessa estrada. Essa estrada, ela liga Monte Belo do Sul, Santa Teresa e vai até Mussum, que foi muito castigada agora nas enchentes. Então, é um projeto maravilhoso, é um projeto que vai interligar a região do Vale do Taquari com a Serra Gaúcha, com o Vale dos Vinhedos principalmente, e vai ser uma importante ligação de logística para essas duas regiões e vai fortalecer muito o comércio entre as duas. Então, é uma ideia interessante, Gerson, que pode ser estudado mesmo, mas o que eu vejo hoje é a gente recuperar essa estrada, é a gente fazer essas melhorias com essa ciclovia, com esse novo recapeamento. E também, uma ligação muito importante também que está acontecendo, é essa ligação da 444, que vai lá no Vale dos Vinhedos, lá na Via Trento, e que vai ligar até a Faria Lemos. A gente está fazendo o asfaltamento do Vale Aurora, uma obra gigantesca, que vai valorizar muito o turismo também, vai facilitar essa interligação de Faria Lemos com o Vale dos Vinhedos, e vai dar um novo acesso turístico para a região produtora de uva, que ainda está intocada. É lógico que todo mundo sabe que o desenvolvimento turístico é importante, porque a gente acaba tendo novos hotéis, restaurantes, mas ao mesmo tempo a gente acaba perdendo um pouco daquela história de antigamente, daquela produção de uva de antigamente, e o Vale Aurora ainda mantém isso com muita qualidade, e vai ser mais um roteiro turístico que a gente está entregando para Bento Gonçalves. E lógico, né, Gerson, é importante quando a gente fala de turismo, é entender que o nosso turismo hoje, a maior parte é na zona rural, é o Vale dos Vinhedos, é o Caminho de Pedra, a gente tem Eulália, a gente tem Faria Lemos, Tuiuti, e a gente tem que expandir esse turismo todo, que é com a valorização do interior. É a gente pensar Bento Gonçalves daqui 10, 20 anos. É a gente manter essa qualidade do nosso vinho, que está tendo uma competição gigantesca de outros municípios da região, de outros estados da região que estão criando as suas regiões vinícolas, e a gente tem que estar preparado. A gente criou, por uma questão da agricultura e pensando também no turismo, uma lei muito interessante, que é o projeto das espaldeiras, onde a prefeitura incentiva essa produção rural, porque o que eu quero com isso? É só aumentar a produção? O que eu quero como prefeito é que a gente tenha cada vez mais vinho de qualidade. O vinho de qualidade acaba trazendo um turista de um potencial aquisitivo muito grande. Então, é pensar Bento a longo prazo, é pensar Bento grande e a longo prazo. 48 minutos de entrevista, temos aí mais 11 minutinhos e meio de bate-papo de entrevista sabatina com o candidato à reeleição à Prefeitura de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Senhor, quando a gente fala em turismo, o senhor fala em valorizar o interior, a força do vinho, a gente automaticamente linka com a agricultura, não tem como fugir disso. A gente pega grandes exemplos como Porto Alegre e Pelotas, por exemplo, que tem um mercado público. Caxias há anos tenta e talvez futuramente saia do papel, a gente nem fala nisso agora, fala futuramente ainda. O senhor pensa em viabilizar uma espécie de um mercado público para Bento Gonçalves, de modo a disponibilizar um espaço para a agricultura familiar poder vender os seus produtos de uma forma mais simplificada para as pessoas aqui em Bento?
A nossa Feira do Agricultor, as feiras que a gente tem aqui, elas são já históricas e é uma tradição de Bento. E sempre tem a situação da gente criar um mercado público para todo agricultor. O que a gente fez nesses anos também foi trabalhar muito forte para o nosso agricultor, Michael. A gente fez muito investimento com melhoria das estradas, da gente conseguir colocar hora-máquina para todo agricultor, para a gente dar um olhar mais atento para o nosso agricultor que fez Bento Gonçalves. A gente fez asfaltamentos, para ter uma ideia, Michael, no Vale Aurora, a gente conseguiu está fazendo agora lá em Santo Antônio de Faria Lemos, a gente fez a Imaculada Conceição lá em Faria Lemos também, Santa Lúcia, no Vale dos Vinhedos, linha 47 em São Pedro. A gente está fazendo asfalto em vários pontos do interior. E isso é uma forma de eu tentar manter o agricultor, valorizar o seu escoamento da sua safra e também, obviamente, eu dar essa chance para que ele seja visto. A situação que a gente viu agora nessa enchente de maio, óbvio que isso aí prejudicou muito. A gente colocou uma força gigantesca de hora-máquina com todos os voluntários. A gente teve Unidos por Bento que ajudou de uma maneira incrível para a gente conseguir acessar todas as propriedades. A gente teve muito investimento da prefeitura com troca de tubulações, com hora-máquina, com desassoreamento dos arroios. É importante falar isso, que a gente esquece às vezes, a importância que tem de desassorear um rio e um arroio. A gente fala em calamidade, a gente fala em desastre ambiental, mas eu vejo poucos municípios fazendo esse trabalho do dia a dia, que é desassorear os arroios para evitar novas inundações. E a gente está fazendo de uma maneira muito forte, já são quase 90 dias que a gente está direto com máquina desassoreando arroios. E isso vai continuar de uma maneira preventiva. Mas como proposta que eu vejo, o Michael Gerson e todo o nosso cidadão, é a gente manter essa força de asfaltamento, é a gente valorizar o nosso agricultor, as feiras livres sendo valorizadas. A gente fez feiras livres na frente da prefeitura nesses momentos mais difíceis, trazendo toda a população. Pessoalmente, eu convoco a população para ajudar nessas feiras livres, porque realmente isso aí faz uma diferença gigantesca no dia a dia de todo o nosso agricultor. Candidato Diogo, Bento Gonçalves tem sofrido muito com a atuação de facções de tráfico de drogas. Proporcionalmente, temos aqui mais crimes contra a vida ligados ao tráfico do que Caxias, por exemplo. O que o município pode fazer para contribuir no enfrentamento dessa situação? Gerson, todas as mortes que aconteceram estavam ligadas ao tráfico de drogas. É importante a gente relatar isso. Os indicadores de roubos, de assaltos, estão diminuindo aqui em Bento Gonçalves. A gente tem vários indicadores positivos aqui em Bento. Mas é importante a gente lembrar o que foi feito. A gente conseguiu dobrar o número da Guarda Municipal e a gente vai manter esse crescimento para o próximo governo. Hoje, Bento Gonçalves é uma das cidades com vídeo monitoramento mais forte do estado do Rio Grande do Sul. São 140 câmeras funcionando ao mesmo tempo que a gente consegue ter um cercamento eletrônico. O que a gente quer é criar quase uma grande muralha de cercamento eletrônico, que a gente consiga observar toda a cidade. O cidadão de bem não se importa com o vídeo monitoramento. Agora, quem se importa é o marginal, é o tráfico de drogas. O que nós já fizemos para a gente coibir, a gente inibir essas situações do dia a dia e de violência urbana? A nossa guarda, ela vai de praça em praça, tentando retirar moradores de rua, porque acaba tendo os pequenos delitos. A gente destruiu casas que eram usadas para o tráfico de drogas e para o consumo dessas drogas. Poxa vida, que cidade faz isso? Que cidade que a prefeitura vai lá e derruba uma casa de uso de drogas, reconhecida como uso de drogas? A gente faz isso aqui em Bento. Mesmo que a gente vá tomar algum processo judicial por conta disso, Gerson, eu acho que a gente tem que pensar que essa casa, às vezes, que nem aconteceu, uma cidade alta, uma casa que já tá ficando assim, já era constrangedor ver aquele negócio, a gente foi lá e derrubou aquela casa. A gente fez em bairros da mesma forma, a gente derruba essas casas para retirar essas pessoas que estão usando drogas, traficando, e mostrar que isso não é o correto. Não adianta eu só reclamar da justiça ou reclamar de Brasília se eu não fizer a minha parte aqui em Bento. Se a gente pegar a situação de moradores de rua que estavam às vezes o dia inteiro bebendo, incomodando as famílias que estavam nas praças, a gente oferta emprego para eles, oferta casa de passagem, roupa, dá emprego para cada um deles. E mesmo assim essas pessoas não querem, aí entra o rigor da lei. Entra a Guarda Civil, a gente vai lá, a gente tira essas pessoas que estão só incomodando os cidadãos que estão lá, afastando as crianças, as pessoas têm medo de usar. Por exemplo, na Vico, as pessoas estavam com medo de usar a praça. Hoje, se a gente vai no final de semana lá, a praça está lotada de famílias. Mas a gente tem que fazer esse trabalho enérgico e falo mais uma vez, é a postura do prefeito que acontece isso.
Muitas cidades que têm mendigos, muitas cidades que têm essas delinquências urbanas, de uma maneira mais geral, poderiam ser evitados se tivesse um papel forte do prefeito e da equipe que está junto. A gente tem um cuidado desde carros abandonados aqui em Bento Gonçalves. A gente retira esses carros, teoria das janelas quebradas. Quando uma cidade não cuida do que está acontecendo no seu dia a dia, não cuida com os cuidados básicos, se a gente vai deixando aquele carro abandonado 1 ano, 2 anos, 5 anos, acaba criando mais problemas ao redor. E a gente vai lá e retira e deixa o cidadão, o dono desse carro, que ficou 5 anos sem se dar conta da que estava incomodando, deixa depois ele buscar os direitos dele. Então, são ações enérgicas de manter a ordem no nosso município de Bento Gonçalves. Candidato, ainda no tema segurança, o seu governo implementou câmeras corporais para a Guarda Civil Municipal, para a GCM. Houve melhorias significativas verificadas com essa providência? Se sim, quais? Isso é uma ação que está acontecendo no mundo inteiro, às vezes é um pouco questionado, mas isso principalmente é para dar uma segurança para o guarda e para o cidadão. Por que eu digo isso? Às vezes o pessoal pensa, mas isso aí vai coibir a ação do guarda, o guarda vai ficar com receio de fazer, às vezes, uma dura em algum marginal. Não é isso não, pessoal. É importante a gente explicar o porquê que é importante uma câmera corporal. Às vezes acontece uma injustiça com o guarda. Às vezes acontece de algum marginal dizer que foi agredido pelo guarda, e o guarda, tendo essa segurança a favor dele, vai garantir que ele faça o trabalho correto. A gente já viu várias situações dessa forma acontecer, e a gente vê o quanto é importante para o guarda ter essa segurança particular para ele. E também para o próprio cidadão, obviamente. Então, eu vejo que é uma ferramenta que São Paulo está usando essa ferramenta, a gente tem vários locais que estão usando, e está funcionando de uma maneira muito efetiva. Mas é lógico, nada supera a ação individual de cada guarda, nada supera a estratégia de trabalho, o equipamento geral de armamento. A gente tem que ter armamento, a gente tem que ter arma de choque, a gente tem que ter spray de pimenta. Nós temos que ter armamento pesado para os nossos guardas terem a segurança de trabalhar contra marginais. Candidato, a gente está indo para o encerramento do programa e é importante a gente saber assim por que o senhor se considera a melhor opção para ser prefeito de Bento Gonçalves pelos próximos 4 anos. Gerson, eu vejo que primeira coisa é sempre a gente estar muito esforçado, trabalhando muito, se dedicando no dia a dia. Eu já estou há um tempo na vida pública, já fui prefeito de Santa Teresa, secretário de saúde, prefeito agora em Bento. Eu amo essa terra. Eu vivi momentos extremamente difíceis na gestão, como a gente passou agora em maio nessa catástrofe, e eu vi a importância que é ter um prefeito, a importância que é ter voluntários, ter entidades fortes, a gente conseguir conversar com todas as instituições de segurança, a população acreditar no prefeito e dar esse embasamento. Quando a gente convoca a população vir junto. Então, é uma honra ser prefeito de Bento. Eu tenho isso aqui como a maior honra da minha vida, obviamente depois da minha filha, da minha esposa, né, Gerson, agradecer as duas também, porque elas estão no dia a dia junto comigo também, o Amarildo no dia a dia junto, todas as pessoas que estão fazendo parte da prefeitura, mas é uma honra ser prefeito de Bento Gonçalves. E é a energia. Ser prefeito hoje em dia não é só ficar atrás do gabinete, não é só ficar dando ordens, não é só ir a eventos, não é só inaugurar obras. Ser prefeito é estar nos momentos difíceis. E isso mudou muito. E a gente tem que entender que é um novo momento da política nacional, que a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que entender o que é o dia a dia, mas, principalmente, é estar ao lado da população nos momentos difíceis. É não se esconder atrás de um toco e ficar esperando uma resposta, é não ficar dando ordens, esperando que as pessoas vão cumprir, é estar ao lado nessas ordens. E essa é a minha função como prefeito, e é por isso que eu peço a confiança, mais uma vez, de todo cidadão, peço a confiança de cada um dos moradores de Bento Gonçalves para a gente ter essa honra de ser prefeito por mais 4 anos no nosso município de Bento Gonçalves. Diogo, o senhor tem 1 minutinho para responder, não para mim, para a população bento-gonçalvense. O que o senhor faria de diferente? O que o senhor fará de, caso seja reeleito, diferente do que o senhor fez nesses últimos 4 anos? Eu vejo, Gerson, que a gente vai ganhando experiência ao longo dos anos. A gente vai ganhando experiência no trato com as pessoas, no trato com os governos. E eu acho que a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito nesse governo. A gente levou muita pedrada. Mas eu acho que é a gente tentar inovar cada vez mais. É a gente reaprender o que a gente está fazendo. É a gente entender que, às vezes, um momento difícil é uma forma da gente também aprender, mesmo com as dificuldades.
E realmente acredito nisso. Eu acho que a gente acertou muito. A gente também teve, nós somos seres humanos, a gente teve as nossas dificuldades internas, mas falo mais uma vez, é agradecer a população de Bento, agradecer a confiança nesses 4 anos, a paciência que tiveram conosco, porque não é fácil estar na vida pública e para a população no seu dia a dia também não é fácil, mas realmente agradecer e pedir o apoio, mais uma vez, de todo o nosso cidadão de Bento Gonçalves, para estar junto com o 45, comigo, com a Marildo, e com toda a população de Bento Gonçalves. Obrigado, candidato Diogo Siqueira, nosso entrevistado desta quinta-feira aqui no Grupo RS Com, na Rádio Bento e no portal Leu V. Lembrando que as entrevistas com os candidatos ao Executivo Municipal de Bento Gonçalves, que começaram ontem com Jorge de Oliveira do PT, prosseguem. Amanhã receberemos Paulo Calef do PSD, sempre das 11 ao meio-dia. Muito obrigado pela audiência de todos, voltamos amanhã.